determinada região. E a oferta que tinha que ser oferecida para Deus era uma oferta de sangue. Porque quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, o que a palavra do Senhor fala? Fala que Deus, Ele sacrificou um cordeiro, derramou um sangue de um animal para substituir ali. Quem tinha que morrer era Adão, quem tinha que morrer era Eva, mas Deus, na sua infinita misericórdia, proveu uma oferta substitutiva. Proveu um cordeiro. Com o sangue foi coberto ali, pelo menos aos olhos do Senhor, aquela transgressão do primeiro casal. E com aquela veste do cordeiro foi vestida a nudez dele. Isso mostra para nós a redenção e a santificação da nossa vida, cobrindo a nossa vida através de um substituto que é Jesus Cristo. É um tipo. É um tipo. E logicamente aquilo foi passado para Adão, que a partir do momento que eles pecassem e quisessem se retratar com Deus, teria que ser oferecido sangue. A oferta era uma oferta de sangue. E Caim foi oferecer do fruto da terra. Não é? E uma coisa que é interessante a gente perceber aqui dentro desse ponto, irmãos, hoje todo mundo gosta de comer uma carne, não é? Então é normal você, quem tem uma terrinha aí, criar uma galinha, criar um animal para poder matar aí e comer. Nesse tempo aqui, não se comia carne. Porque quando Deus falou com Adão, Deus deu todas as ervas e semente como alimento para eles, para mantimento. Então, meu irmão, quando Abel, que é um herói da fé, está relacionado ali em Hebreus, ele resolveu se tornar pastor, ele não estava visando com o tipo de vida dele ter lucros e se tornar rico. O rebanho dele era para oferecer sacrifícios para o Senhor. Já Caim, aquele que quer abraçar o mundo, aquele que tem uma motivação dentro do seu coração, que quer conquistar as coisas materiais, ele resolveu, tudo que ele plantava poderia ser comercializado. E ele levaria vantagem com isso. O estilo de vida que Caim adotou não estava agradando a Deus. Irmãos, e no versículo 17, diz que Caim fundou uma cidade. A primeira cidade, o livro de Gênesis é o livro dos princípios. Primeiro homem, primeira família, primeiro homicídio, não é? Primeiro pecado. E a primeira cidade que foi fundada. Quem é o pai dessa cidade? Caim. Então a cidade já foi fundada debaixo de maldição, porque tinha uma maldição em cima da vida de Caim. Tinha uma maldição em cima da vida de Caim. Então, meu irmão e minha irmã, aquilo de certa forma foi passando-se de geração em geração. Hoje, quando nós vemos aí as cidades, toda cidade, ela prolifera atos de violência. Tem violência ou não tem violência, Orofino? Tem. E olha que nós podemos orar do jeito que for, a tendência é continuar tendo violência, mas nós temos que orar, para Deus ter misericórdia. Nós temos que orar. Aonde tem uma cidade, tem proliferação de promiscuidade, de imoralidade. Tem ou não tem? Começou ali, a Bíblia fala que o primeiro polígamo, ou seja, que teve o homem que teve 2 mulheres, está aqui, Lameque, um dos descendentes de Caim. Ali ele começou a juntar, ali ele começou a formar ali a sua civilização e foi passando as coisas ruins. Então toda cidade, meu irmão e minha irmã, tem atos de violência, tem prostituição se desenvolvendo, tem corrupção, infelizmente.
Então, embora hoje Ouro Fino vai ser até alvo, vai passar no Fantástico, se eu não me engano, né? Diz as pessoas aí. E amanhã vai todo mundo falar, o Brasil inteiro vai saber o que está acontecendo aqui em Ouro Fino. Mas eu quero falar para os irmãos. E olha que eu nem sou cidadão de Ouro Fino. Quer dizer, eu sou cidadão hoje, atual, como moro aqui, não é? Mas eu nem sou natural de Ouro Fino. Mas eu quero falar para os irmãos que Ouro Fino, amados, não é pior do que cidade nenhuma no Brasil aqui para poder morar, não. E nós temos que acreditar nisso. Porque toda cidade tem problema. Toda cidade tem dificuldade. Toda cidade tem corrupção. Toda cidade tem prostituição. Então não é justo, e é um baita de um pecado quando nós, que recebemos, você trabalha onde? Aqui. Você hoje pode estar estudando numa faculdade, numa cidade diferente, porque você escolheu. Mas aonde foi a sua base? Foi aqui. Não é? Aonde foi plantada a sua raiz? Foi aqui. Então você que está falando mal, está cuspindo no prato que você comeu. Está fazendo uma coisa feia. E um pecado diante do Senhor, porque contraria tudo quanto é princípio da palavra do Senhor. Irmãos, todos os males são gerados dentro de uma cidade, qualquer cidade, porque está dentro do coração do homem. As motivações do coração do homem. O egoísmo. Caim adotou um estilo de vida contrário à vontade da palavra do Senhor. O egoísmo, o materialismo, a busca dos prazeres, o acúmulo de riquezas estava na mente dele. Isso daí, meus irmãos, teve consequência. Sabe quais foram algumas das consequências? Eu quero que os irmãos pensem também disso daí pelo seguinte. Porque muitas vezes o que está dentro do nosso coração é querer ter essas coisas. Nós somos muito apegados às coisas materiais. Tem muito crente que é apegado às coisas materiais. Estão até vindo hoje para a igreja para poder, Deus, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me dar um carro, tem que me dar uma moto, tem que dar um apartamento lá na praia, o Senhor tem que fazer isso, fazer aquilo, me ajudar nos meus estudos. Irmãos, nós temos que vir aqui na igreja, não é por causa do medo de morrer e ir para o inferno, não é? Nós não temos que vir para a igreja por causa de medo de morrer e ir para o inferno. Nós não temos que vir para a igreja para poder ficar rico, para poder ficar isso. Nós temos que vir para a igreja por causa do Senhor da vida, que é o nosso Senhor. E Ele escolheu este lugar, Ele santificou este lugar aqui, para se fazer presente, para receber os filhos deles. Nós temos uma identificação com esse Deus, por isso que nós chegamos aqui. Por isso que nós chegamos e nós aprendemos. Mas o principal não acontece aqui também. Porque dentro de 4 paredes não tem expressão nenhuma de fé. A nossa fé ela é realmente expressa quando nós estamos lá fora. No meio de toda aquela torre de Babel que está lá fora. No meio de todo aquele caos. Mas o homem, quando ele é egoísta, e você vai pensando se não tem isso dentro do seu coração. Quando é materialista e só pensa em trabalhar e deixa as coisas de Deus, vai pensando se não é uma realidade na sua vida. Quando o homem só busca os prazeres, quando ele busca só acumular riquezas, olha algumas consequências dessas motivações. Distanciamento de Deus. Caim foi se distanciando de Deus cada vez mais. Isso é natural na vida de uma pessoa que só pensa em trabalhar e não separa dia para cultuar o Senhor, vai se distanciando. Caim foi se pervertendo como homem. O que é perversão? Perversão, amado, significa que se Deus fez para um determinado propósito, ele começa a ter um outro sentido da vida dele. Ele está se pervertendo, ele está deixando aquele molde original que Deus formou ele e está se tornando uma outra coisa. Teve uma perversão do homem Caim. As prioridades e valores de Caim começaram a ser outros. Já não era mais agradar a Deus. Ele estava manipulando Deus, não é? Porque a oferta que agradava a Deus era uma oferta de sangue. Ele estava tentando comprar Deus, como muitas vezes nós queremos fazer também. Por que nós adoramos o Senhor? Porque Jesus nos justificou, porque Jesus nos reconciliou com Deus. Jesus é um novo e vivo caminho. E nós não podemos comprar Deus com valor, nem com obra nenhuma.
Nós não podemos